aí, jovem, vamos chegar à lição? Terça-feira, dia 4 de novembro. E o tema de hoje é Quando o silêncio custa caro. Vamos fazer uma breve oração para nós ler um pequeno resumo da lição de jovens, tá bom? Fecha os olhos aí para nós falarmos com Deus. Oremos. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, pela saúde, por essa casa maravilhosa, pelo ar que a gente respira. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos entender a mensagem desta tarde, em nome de Jesus. Te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar cada amigo, cada inscrito desse canal. Abençoe esse canal, em nome de Jesus, amém. Quando o silêncio custa caro. Diz assim, ó. Uma das partes mais difíceis da história de Acã é saber que toda a sua família foi apedrejada com ele. Acã foi aquela pessoa que pegou, um despojo que não era para ter pegado, desobedeceu a Deus, desobedeceu a ordem de Deus, quebrou a aliança, eterna. E por isso que não somente ele, mas toda a família morreu junto com ele, foram apedrejados. Mas é importante deixar claro, os filhos de Acã não foram punidos pelo pecado do pai. A própria Bíblia condena esse tipo de injustiça. A geração que executou Acã certamente se lembrava de como Deus poupou os filhos de Corá, quando estes se recusaram a participar da rebelião do pai. Naquele episódio, Deus agiu com um juízo severo. Corá, junto com seus cúmplices, Datã e Abirão, além das esposas e filhos de Datã e Abirão, foram tragados por um enorme desmoronamento. Número 16, versículo 27 ao 33. Mas os filhos de Corá se afastaram da tenda do pai e foram poupados. Número 26, verso 11. É provável que esses filhos ainda estivessem vivos na época de Acã. Além disso, Deus já havia deixado claro, por meio da lei dada a Moisés, que cada pessoa é responsável pelos próprios atos. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Ou seja, aqui, a parte de Deus diz que cada um vai dar conta de si, Tipo, o pai não vai morrer por causa que o filho pecou, e nem o filho vai morrer porque o pai pecou, não. Cada um vai morrer ou vai ser condenado, alguma coisa assim do tipo, ou vai se perder por sua conta própria, entendeu? Por sua conta própria. Sim, quando a criança é de menor, os pais eles têm a obrigação de ensinar no caminho do Senhor. Mas quando a pessoa já é de maior e ele não quer saber, aí já é com ele, A pessoa adverte, mas se ela não quiser saber, aí o sangue daquela pessoa não vai cair sobre a nossa cabeça. Nem do pai vai cair na cabeça do filho, Por quê? Porque o pai ensinou ele no caminho do Senhor, só que ele não quis saber. Aí já é diferente, entendeu? Deuteronômio 24:16. Esse princípio foi confirmado séculos depois pelo rei Amazias. 2 Reis 16, 14:6. Vamos ver o que Amazias disse lá em 2 Reis 14:6. Deixa eu procurar aqui rapidinho na minha Bíblia. 2 Reis 14:6. Segunda Reis 14, verso 6. Achei, diz assim, ó. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então aí a gente vê a confirmação, E pelo profeta Ezequiel 18:20, que diz mesmo assim, ó. Diante disso, podemos afirmar com segurança, os filhos de Acã sabiam do pecado do pai,
e escolheram se calar. Ao não denunciarem, tornaram-se cúmplices. Deus é justo e trata cada caso com critério. Eles não foram punidos por ignorância, mas por conveniência, porque eles sabiam do pecado do pai e mantiveram segredo. É natural que filhos sigam os passos dos pais. Lógico, né, que os pais são espelho da casa, né, espelho da família, é o sacerdote do lar. Então os filhos vão se espelhar nos pais, até mesmo nos erros. No entanto, a história dos filhos de Corá mostra que é possível fazer diferente. Pela graça de Deus, quem pais que vivem no erro pode sim trilhar outro caminho. Vive no erro, né? Quem pai que gosta de beber, pai que gosta de prostituição, de festa, essas coisas, de fazer coisa errada. E o filho vai seguindo o mesmo caminho, né? Mas os filhos podem tomar outra direção, né? Podem tomar outro rumo. Quando há pecado evidente ou rebelião aberta, filhos que já têm maturidade precisam escolher a fidelidade a Deus. Olha, é por isso que em Deuteronômio, né, e vemos assim, que nós devemos falar, né, principalmente os pais, para os seus filhos, falar da parte de Deus, falar da lei de Deus quando estiver sentado, né, em sua cama, então numa mesa, né, ao sair, ao deitar e ao levantar. E a lei de Deus deve ser posta, né, na testa, na fronte, né, na frontal entre os olhos. Vamos continuar aqui. Em casos mais graves, como quando há crime envolvido, o certo é denunciar, buscar ajuda e se afastar. Às vezes, até mesmo adultos se sentem presos à ideia de obedecer aos pais, a qualquer custo. Mas Paulo escreveu: filhos, obedeçam, prestem atenção, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6, verso 1. Ou seja, a obediência aos pais tem um limite, ela vai até onde eles caminham, com Deus. Quando isso não acontece, é hora de mostrar que a nossa lealdade ao Senhor vem em primeiro lugar. Pra gente finalizar, deixa eu falar uma coisa aqui. Se o pai mandar vocês roubar, vocês vão roubar? Se o pai mandar vocês beber, vocês vão beber? E mesmo que vocês obedeçam, não é para vocês obedecer, tá bom? Por quê? Porque Paulo afirma aqui, né, e a Bíblia é bem clara em falar que a gente deve obedecer sim os pais, mas no Senhor. Então, se os pais de vocês já fazem uma coisa totalmente errada, que não está de acordo com a Bíblia, né, que não agrada a Deus, colega, saia, acabou? Não obedeça. Mas se ele está fazendo uma coisa que está direitinho, né, de acordo com a palavra de Deus, aí sim, aí vocês podem obedecer o pai de vocês. Por quê? Porque importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Nós devemos obedecer sim nossos pais terrestres, porque foi ele, né, que nossos pais que nos geraram. Mas nós devemos obedecer mais ainda ao nosso Pai Celestial, certo? Por quê? Porque o Pai terrestre ele é apenas uma cópia. Nosso Pai verdadeiro é o Pai Celestial. Então, nós devemos obedecer quem? Nosso Pai verdadeiro, que é o Pai Celestial. Vamos fazer a oração para nós encerrar o vídeo? Oremos. Obrigado, Pai querido, por esse estudo maravilhoso. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti. Nos ajude, Pai, a Te obedecer, mesmo quando nossos pais te desobedecerem, que nós possamos seguir firmes, Pai, Te obedecendo. Dá sabedoria, entendimento para nossos pais também. Venha pegar nosso pecado, venha abençoar este canal. Venha abençoar, Pai, o pôr do sol que vai ter lá na casa do nosso pastor. Tudo isso pedimos, que já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, tá bom? Deixa os comentários aí no chat, das lives, dos vídeos. Compartilha bastante, né? Compartilha para os amigos, familiares, vizinhos, irmãos de igreja. Vamos tá batendo recorde aí, tá bom? De inscritos. Ver se a gente chega em 120 inscritos antes do dia
Antes do dia 15 de janeiro, já estamos chegando em 100 inscritos, falta apenas 3 pessoas. Então nós batemos os 100 inscritos aqui, graças a Deus. Possivelmente, né, amanhã já vai ter live falando sobre o livro de Êxodo aí. Nós finalizamos hoje o capítulo 50 do livro de Gênesis, contando a história ali de José. Quarta-feira vai ter uma live ao vivo pelo Facebook, diretamente lá da Igreja Gá Central, às 19h30, então não percam, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e beijos para todos, tenham todos uma tarde abençoada e estudem a lição.